Hello guys, how are you today? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai começar a nossa aula de uma forma diferente. Eu vou começar explicando uma matéria que vocês vão precisar usar para fazer as próximas atividades. Essa matéria, digamos assim, é sobre o uso de 3 verbozinhos que sempre vão estar acompanhados de esportes. Como a gente está estudando esportes, eles trouxeram esses verbozinhos para vocês aprenderem nessa nossa fase, tá? Antes da gente falar sobre esses 3 verbos, né, explicar cada um deles, a gente precisa ter em mente o seguinte, que se a gente não é atleta, né, não é um atleta que está em treinamento para competição ou algo do tipo, a gente sempre vai usar do. Por exemplo, we do sports, tá? Entre os 3, play, do e go, se você não é um atleta que está treinando para competição, você vai usar do, se você for falar de você, né? Você vai usar do. Então vamos lá, vamos começar aqui agora. Play, do e go. 3 verbos que a gente vai sempre usar junto com algum esporte, quando a gente quer se referir a algum esporte. O primeiro deles que a gente vai falar é o play. O verbo to play, como vocês podem ver aí, ele é usado para falar sobre esportes ou competições que usam objetos, uma bola, um cartaz, um taco, enfim. E também é usado para quando você tem esportes competitivos, quando você joga contra outra pessoa, contra outro time. E aqui nós temos alguns exemplos. To play soccer, jogar futebol. To play volleyball, jogar vôlei. To play basketball, jogar basquete. To play football, jogar futebol. To play tennis, jogar tênis. Lembrando que futebol é o futebol americano, tá? É diferente do nosso soccer. Então, percebam aqui, todos esses esportes que a gente tem aqui, a gente usa uma bola, né? A gente usa um taco, né? Aqui no caso, uma raquete, né? No caso do tênis. E a gente pode perceber que é um esporte competitivo, a gente joga contra outra pessoa, tá? Então, sempre que o esporte tiver essas características, a gente vai usar play, certo? É importante vocês deixarem isso registrado no caderno de vocês, que vocês vão poder usar depois para fazer alguma atividade, para ficar mais fácil vocês relembrarem. Depois nós temos o uso do do. O verbo to do é usado para falar sobre atividades recreativas, aquela que a gente usa para fazer lazer e tudo mais, que não envolve time, não envolve competição em grupo. Também usamos o to do para falar sobre esportes, que além dessas características que a gente viu aí, de ser atividade recreativa, atividade de lazer, elas não utilizam bola, tá? Então o to do a gente vai usar para atividade recreativa, de lazer, que não tem competição e que a gente não usa bola. Então, to do gymnastics, fazer ginástica. É claro que a gente sabe que existe competições de ginástica e tudo mais, né? Mas mesmo assim, nesse caso, a gente usa to do gymnastics, fazer ginástica. To do judo, fazer judô. To do karate, fazer karatê, certo? Percebam que são algumas artes marciais, né? Que as pessoas usam para atividades recreativas e tudo mais. Depois nós temos o go. O verbo to go, ele é o mais simples de vocês identificarem porque ele só vai ser usado com os esportes que a terminação da palavra, do nome do esporte, vai ser com ing. É só isso. Essa é a regra para você usar o go. Então, se você está fazendo uma atividade, uma prova, que seja, vá primeiro nos que terminam com ing. E aí você já sabe que eles vão ganhar o go. E aí você já elimina, né, várias palavras. Então, to go sailing, praticar vela. To go cycling, praticar ciclismo. To go riding, praticar equitação. Esse aqui, equitação é de cavalo, tá? To go windsurfing, praticar windsurf, certo? Então, esses são os 3 verbinhos que sempre vão acompanhar as palavrinhas, os nomes de esportes, tá? Bastante atenção nessas, quais são as definições para cada um, quando usar cada um. Depois, vocês vão fazer o seguinte, depois não, agora, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o book de vocês,
lá na page number 4, que hoje nós vamos fazer as pages 4 and 5, right? Então, na page number 4, nós temos aqui uma perguntinha. Você é um cara safo, assim, nos esportes? Você conhece bem de esportes? Vamos ver. Vocês vão ter que colocar o nome de cada um desses esportes que estão aqui. Faça pesquisa na internet, faça pergunta para mim, se precisar. Vocês vão ter que colocar o nome de cada um desses esportes usando os 3 verbinhos. Cada esporte vai ter um, obviamente. Play, do or go, certo? Já vão colocando. Por exemplo, esse aqui a gente dá para ver que é um soccer. Então, play soccer, certo? Depois que vocês fizerem essa atividade, nós vamos responder as perguntas. Which of these sports are mostly individual sports? Quais desses esportes são praticados individualmente? Então, vocês vão responder. The sports are. Os esportes são. E aí, o nome dos esportes. Letra B. Which ones are the team sports? Quais são os esportes praticados em time? Então, the sports are. Então, os esportes são. E aí, o nome dos esportes. Na letra C. Which countries do you associate with these sports? Então, quais os países que vocês associam com esses esportes? Vocês vão fazer o que vocês conhecem. Por exemplo, o soccer a gente associa sempre com o Brasil, certo? Então, vocês vão colocar Brasil, soccer, ou soccer, Brasil. Tanto faz a ordem, certo? Outro exemplo aqui, sei lá, beisebol, eu associo, por exemplo, com United States. Então, vou colocar lá, beisebol, United States, certo? Façam de qual vocês saibam, tá? O que você não souber, não faça. Depois, na page number 5, a gente tem o seguinte. Do you know these sports? Label the image with words from the box. Vocês conhecem esses esportes que estão aqui? Vocês vão ter que colocar o nome deles aqui, certo? Também usando play, do e go, beleza? Na verdade, não precisa colocar play, do e go aqui. Vou deixar só para aquele primeiro lá. Aqui pode só colocar o nome mesmo dos esportes que estão aqui. Depois, no número 2 é o seguinte, vocês vão ouvir a descrição de cada um desses esportes, como que é praticado e tudo mais. E aí vocês vão ter que colocar o número na ordem que vocês vão ouvir. Por exemplo, ele falou, sei lá, do soccer. Falou daqui do soccer. Aí no soccer foi o primeiro que ele falou e ele começou a falar, there are 11 players using a ball and need to make goal. Sei lá, pode ser tipo isso. Tem 11 jogadores, uma bola e eles precisam fazer gol. Que esporte é esse? É soccer, a gente sabe que é soccer. Então, como foi o primeiro que ele falou, vocês vão vir aqui e colocar o número 1. Eu vou deixar o áudio disponível e também vou deixar o script disponível para vocês lá, tá? Depois, number 3. What verb do these sports go with? Complete the expressions with play, do or go. Então, esse é o último exercício dessa página, page number 5. E vocês vão colocar aqui quais são dos três verbozinhos que coloca aí com cada um desses esportes. Skateboarding, a gente usa play, do or go. Vá pelaquela questão que eu te falei de ir eliminando. Se você sabe que termina com ing, tem um que é só para ele, só para aquele que termina com ing. Então, você já mata aí vários esportes, tá bom? Então, por hoje é só. Vocês vão fazer as pages number 4 and 5, right? E vejo vocês na próxima aula, ok? See you!